Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho intitulado Recursos Tecnológicos na abordagem de tópicos matemáticos, levantamento bibliográfico sistemático. Eu sou o professor Fernando, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, do Colegiado de Matemática, e os demais titulares são o professor Aguinaldo e a professora Emília, da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp, campus de Bauru. Esta apresentação é uma pesquisa que faz parte de uma pesquisa em andamento de doutorado no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Unesp, campus Bauru. Agradeço ao Comitê Científico da Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica por ter aceito este trabalho e, assim, poder fazer a divulgação dos dados iniciais dessa pesquisa. Esta pesquisa se dá no âmbito da interação e promoção do uso de tecnologias para a área educacional, especificamente educação matemática. Sabemos que os avanços em tecnologia promovem transformações das interações sociais, implicando novas formas de pensar a educação. No âmbito da educação brasileira, o documento vigente é a Base Nacional Comum Curricular, e a famosa BNCC, que indica que a educação deve promover uma formação mais integral, no sentido de um domínio de diversas áreas do saber, indo além do mero acúmulo de informação. Nesse sentido, a presente pesquisa se faz relevante no sentido de apontar e levantar questionamentos a respeito desta área. Objetivos. O presente trabalho aborda o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem, procurando discutir a importância do emprego desses recursos nas aulas de matemática. Pretende-se também averiguar quais os principais pontos abordados pelas pesquisas voltadas para esta temática, considerando as possibilidades de aplicação dos recursos de tecnologia nos ambientes de estudo. Dos princípios metodológicos, o estudo fundamenta-se em uma revisão bibliográfica e documental, analisando trabalhos voltados para o uso de tecnologia na abordagem do tema, conjunto dos números complexos e análise complexa. Então, o levantamento dos trabalhos aqui relacionados deu-se por meio da utilização de palavra-chave e comandos de busca nos referidos bancos de dados disponíveis via website. Faço aqui uma ressalva que os comandos de busca obedecem os parâmetros de cada um dos repositórios, tanto para as tags de busca conectivos, quanto para a diferenciação de caracteres maiúsculos, minúsculos ou prefixos de busca. Os repositórios escolhidos foram os periódicos CAPES, o repositório institucional da Universidade Aberta de Portugal, da UAB, e a base de teses e dissertações da CAPES. Cada um desses repositórios possui uma vasta variedade de trabalhos científicos em formatos de artigo, teses, dissertações e livros, e com foco na língua vernácula, que é a língua portuguesa, aqui no Brasil. Uma breve descrição dos dados e a constituição deles se dá ao todo. Então foram selecionados 38 trabalhos que se enquadram no escopo deste levantamento. Isso a partir de uma leitura dos resumos e dos títulos. Após, então, partiu-se para uma leitura flutuante dessas pesquisas e constatou-se que 5 delas não
não se enquadram no escopo. Neste sentido, então, constituiu-se 33 trabalhos selecionados e, ao fazer uma breve análise desses 33 trabalhos, relaciona-se que 15 abordam especificamente números complexos e suas atribuições. Os demais abordam, além dos números complexos, funções complexas e temas mais aprofundados da área de matemática. Destes 15 trabalhos, que representam 45% do total, quase a metade, foi possível observar que a abordagem mais utilizada para a representação gráfica dos números complexos deu-se pelo plano Diagram-Gauss. Entre as estratégias de abordagem também estão a utilização da representação geométrica pela forma polar ou vetorial, e ainda há aqueles trabalhos que realizam a abordagem algébrica aliada a essas representações. Bom, não fazendo uma limitação com relação aos recursos de tecnologia que os trabalhos contemplam, os softwares foram a grande maioria, ou a unanimidade, para as pesquisas encontradas. Então, dentro destes softwares, o software GeoGebra foi o que mais apareceu, o que mais figurou nessas pesquisas. Ele foi relacionado em cerca de 28 dos 33 trabalhos selecionados. O gráfico abaixo, ele mostra como foi a distribuição, então, dos softwares que apareceram, considerando como recursos de tecnologia, e a grande maioria, cerca de 61% dos trabalhos, falavam do GeoGebra somente. Em 24% dos trabalhos figurou o GeoGebra e mais outro ou outros softwares. E apenas 15% desses trabalhos que foram selecionados não falaram do GeoGebra, mas abordaram outro software que não o GeoGebra. Bom, quanto ao nível escolar, aqui nós no Brasil temos a educação básica dividida em nível infantil, fundamental e nível médio. E após o nível médio que dá o ingresso a um nível superior, ao curso de graduação. Estes trabalhos que foram selecionados aqui, eles tratam ou do ensino médio ou do superior. Não foi possível encontrar trabalhos voltados para níveis anteriores ao ensino médio. Algumas pesquisas não relacionam a um nível escolar. Entretanto, como são pesquisas mais teóricas, subentende-se que estão voltadas para o ensino médio ou superior também, mas não estão classificadas e seriam a última barra ali, como não definido, cerca de 10 pesquisas. Algumas discussões. O estudante deve saber agir e pensar de acordo com os desafios que a vida lhe impõe, pensando a tecnologia como um instrumento emancipador. De outra forma, o emprego da tecnologia não se torna emancipador nem tampouco humanizador, como propõe Paulo Freire. Já Papert afirma que a tecnologia por si não implica em uma boa educação, mas a falta de tecnologia automaticamente implica em uma má educação. Analisando os documentos oficiais do país, embora os PCNs explorem possibilidades de abordagem do tema, prevêem a flexibilização. Deste modo, no nível básico de educação, justificando por este conteúdo não possuir muitas aplicações, os estudantes podem vê-lo como algo sem sentido, principalmente aqueles que não prosseguirão estudando nas áreas de exata. Já a BNCC, este conteúdo específico, conjunto dos números complexos, não está descrito, assim como outros conteúdos matemáticos. E se não está previsto na BNCC, que é o documento mais recente, portanto, o que se encontra em vigor, é um pouco complexo
criar parâmetros para a abordagem desses conteúdos. Analisando os trabalhos que foram selecionados por meio do levantamento, pode-se destacar alguns pontos mais significativos, como a necessidade de se investir na formação continuada de professores, visando promover uma maior capacitação e domínio dos recursos de tecnologia. E aqui faço uma ressalva que este domínio está muito atrelado à ideia de Freire, de Paulo Freire, com relação à emancipação do sujeito. Muitos professores, principalmente os com mais tempo de trabalho, que estão acostumados ao hábito de utilizar lousa e giz apenas para fazer as elucidações, podem sentir-se inseguros diante do uso de tecnologia e principalmente diante de uma geração tida como nascidos digitais, que tem mais afinidade com os recursos tecnológicos. Outro ponto que parece bem importante nesses trabalhos trata-se de equipar os ambientes escolares com recursos de tecnologia, pois, embora a maioria das escolas pareça ter recursos tecnológicos como computador, TVs, algumas até com quadros interativos, falta ainda uma manutenção mais constante, uma manutenção que também promova o acesso à rede mundial de computadores, à internet. Por esses vários motivos, é importante sempre citar a importância de colocar, de prover tecnologia nos ambientes escolares. Outro ponto que parece muito proeminente é promover um maior acesso aos softwares e demais ferramentas disponíveis na atualidade. Um dos motivos para essa promoção, visto que, em alguns casos, esses recursos de tecnologia estão disponíveis, de forma até mesmo gratuita, mas não são utilizados ou são pouco utilizados. Bom, deixo aqui algumas considerações. Ao colocar em prática as ações destacadas nos trabalhos revistos, pode haver uma maior interação nos ambientes educacionais, tendo como consequência a emancipação dos sujeitos envolvidos no processo educacional. Pois essas ações têm como foco principal promover a capacitação de professores e estudantes para interagir melhor numa sociedade que utiliza-se cada vez mais de recursos de tecnologia. Bom, estas são as referências que foram utilizadas aqui nesta apresentação e deixo aqui o meu muito obrigado a todos e todas que participaram dessa comunicação e deixo também o meu contato, caso surja alguma curiosidade, caso queira trocar alguma informação ou saber mais do trabalho que está sendo desenvolvido. Muito obrigado.